Atualmente existem mantos de gelo perpétuos nos polos terrestres. No entanto, nem sempre foi assim. Durante muitos milhões de anos, o clima da Terra foi mais cálido, sem a presença de gelo permanente. No final da Era Cenozoica, que é a atual, especificamente no período Pleistoceno, é que a Terra entrou em modo de resfriamento. Cada inverno passou a nevar mais, e cada verão passou a derreter menos neve, que foi se acumulando e se tornando gelo, com o passar de milhares e até milhões de anos em que a neve de cada inverno não derretia no próximo verão e se acumulava mais e mais, surgiram os mantos de gelo continentais, sendo o maior deles sobre a Antártida, no Polo Sul, e outro sobre a Groenlândia, próximo ao Polo Norte. A presença permanente de gelo nos polos é o que caracteriza um período de Icehouse, enquanto os períodos de Greenhouse são caracterizados pela ausência de mantos de gelo continentais. Os períodos Icehouse são compostos por intervalos de glaciação e intervalos de aquecimento, chamados interglaciais. Na verdade, nossa sociedade humana inteira acontece no atual período interglacial, chamada Época do Holoceno, que se iniciou há 11,7 mil anos, após a época do Pleistoceno, quando o mundo estava em uma era glacial. Sim, toda nossa existência humana só pôde se desenvolver em plenitude e nossa sociedade dominar o planeta porque vivemos em um pequeno período de aquecimento global natural, dentro de um grande período caracterizado de glaciações. Os mecanismos de Icehouse e Greenhouse são complexos e ainda não completamente entendidos. Sabemos que na Terra Icehouse, os níveis de CO2 atmosférico são significativamente menores do que na Terra Greenhouse. Contudo, ainda há dúvidas se a queda na concentração de gases de efeito estufa, Greenhouse Effect Gases em inglês, leva à queda das temperaturas, ou o contrário, ou se é um mecanismo retroalimentado, onde ambos os efeitos ocorrem. De fato, quando esse mecanismo é acionado, o ciclo passa a se repetir, levando a mais resfriamento e menos CO2 na atmosfera, ficando mais intenso e levando ao efeito Icehouse. Um fator muito importante são os ciclos orbitais da Terra, conhecidos como ciclos de Milankovitch, por terem sido descritos matematicamente pelo matemático sérvio Milutin Milankovitch. Um dos principais ciclos orbitais se chama ciclo de obliquidade, que é o ângulo que o eixo terrestre está inclinado com relação ao seu plano orbital, aquele que ela segue girando em torno do Sol. A obliquidade é que faz que tenhamos estações do ano. Durante alguns meses, um hemisfério está voltado para o Sol, recebendo maior irradiação, o que caracteriza o verão, quando os dias duram mais horas e há mais calor. No hemisfério oposto, ao inverno, com dias mais curtos e frios. Quanto maior o ângulo de obliquidade, maior a diferença de irradiação solar entre verão e inverno. Dessa forma, os invernos são mais rigorosos, porém os verões são mais quentes, o que provoca o derretimento de neve e gelo do inverno. Quando a obliquidade é menor, as estações são menos rigorosas, e são justamente os verões menos cálidos que permitem o acúmulo do gelo de um inverno para o outro. Atualmente a Terra está com um ângulo médio de obliquidade. Esteve no último máximo com 24,5 graus de inclinação há cerca de 11 mil anos atrás, exatamente quando se encerrou a última era glacial e se iniciou o atual período interglacial. Este ângulo tem decrescido lentamente e, daqui a cerca de 10 mil anos, atingirá um novo mínimo. Ou seja, estamos rumando para uma nova era glacial. Outro ciclo orbital relevante é o da excentricidade da órbita terrestre. Ela é elíptica, porém quase circular, quando comparada a outros planetas. No entanto, a forma dessa órbita muda ao longo de milhares de anos, ficando praticamente circular, mas também mais elíptica e alongada. Quando a órbita terrestre está mais elíptica, o momento em que ela fica mais próxima do Sol ao longo do ano, chamado periélio, e o momento que ela fica mais afastada, chamado de afélio, acabam tendo maior diferença de radiação solar recebida. Atualmente, o periélio ocorre em 3 de janeiro, o que ocasiona verões 4,5 dias mais longos no hemisfério norte, com primaveras de 3 dias a mais que os outonos.
Já no hemisfério sul, ocorre o contrário, de forma que os invernos duram um pouco mais e são mais rigorosos. Esse efeito é particularmente importante, pois atualmente o continente antártico inteiro se encontra no Polo Sul terrestre. Havendo invernos mais longos e verões mais curtos, esse efeito é um dos responsáveis por haver o grande manto de gelo antártico. Então agora você sabe que nós vivemos em uma era glacial, porém dentro de um período interglacial, um ótimo climático que faz com que haja gelo nos polos e em algumas regiões subglaciais, porém não frio o suficiente para estarmos em uma nova era glacial rigorosa, o que seria problemático para a agricultura e a pecuária da humanidade. Também não vivemos em um período quente de greenhouse, quando não há gelo permanente nos polos e os níveis de CO2 atmosféricos são significativamente mais elevados. O nível dos mares sobe bastante e o sistema de circulação oceânica é totalmente diferente. Ambos os cenários climáticos extremos parecem complicados para que a sociedade humana se mantenha em seu ápice de desenvolvimento. A última era do gelo. Há cerca de 2,56 milhões de anos, a Terra entrou na sua última era do gelo. Esse intervalo de tempo gélido é conhecido cientificamente como a época do Pleistoceno, ou popularmente, Era do Gelo. Durante este período, mantos de gelo continentais cobriram boa parte da América do Norte, da Ásia e da Europa. Possivelmente o Oceano Ártico era quase totalmente congelado durante boa parte do ano. Nessa época, se formou o campo de gelo do sul da Patagônia, com a junção de diversas geleiras nas montanhas andinas. Acredita-se atualmente que o fechamento do Istmo do Panamá, com a elevação da cadeia de montanhas que viria a formar a América Central, modificou radicalmente a circulação oceânica, fortalecendo a corrente do Golfo, que leva calor e umidade para o Atlântico Norte, com mais umidade ocasionando chuvas e nevascas sobre a Eurásia e coincidindo com um ciclo de obliquidade mais baixa, o que causa verões mais brandos. Houve acúmulo de gelo no Oceano Ártico, o que aumenta o albedo, efeito que faz refletir a radiação solar, que por sua vez ajuda a reduzir ainda mais as temperaturas. E assim surgiram os mantos de gelo do hemisfério norte no Pleistoceno, a última era do gelo.